O livro de Ruth. Em Ruth, no capítulo 2 e o verso 12, diz assim: que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Este é o versículo-chave do livro de Ruth. Mesmo em meio à grande apostasia durante o período dos juízes, Deus estava atento àqueles que buscavam com sinceridade e firmeza de fé. A história de Ruth diz respeito à providência de Deus na vida daqueles que confiam e andam nos seus caminhos. Assim como Abraão correspondeu à expectativa com fé ao seu chamado, assim também a confiança que Ruth teve no Senhor a levou a deixar a sua parentela, os seus deuses, e a unir-se a Noemi, ao Deus de Noemi, ao povo de Noemi, fazendo parte desse propósito divino e redentor para a vida de Ruth. Glória a Deus. Os fatos narrados em Ruth têm como maior contexto nos dias dos juízes, caracterizado pela apostasia moral, espiritual, onde cada um fazia o que bem entendia. E isto gerou essa crise nos dias em que os juízes julgavam. E houve fome na terra, pelo que um homem de Belém, Elimeleque, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele com a sua mulher e os seus 2 filhos. E vemos que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Glória a Deus. Todavia, o cedro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacaram ao longo desse livro. E através da união de Ruth e Boaz, a providência, o retorno, o recomeço foi estabelecido para aquela família no cuidado divino. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD, com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD, com essa temática abençoadora para o 3º trimestre de 2024. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista é o pastor Silas Queiroz. E nesta feita, a lição de número 2, para o dia 14 de julho de 2024. O livro de Ruth. Diz-nos assim o texto áureo: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos, Ruth, 1 e 1. A verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Aleluia. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em Ruth, no capítulo 1, versos 1 ao 5. Vamos aos versículos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e os seus 2 filhos. Verso 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de os seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali.
Verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Verso 4. As quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Verso 5. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O objetivo desta lição número 2, livro de Ruth, é fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto da história do livro de Ruth e apresentar o propósito da mensagem do livro de Ruth. A palavra-chave desta lição é providência. E nós vimos o cuidado de Deus com essa família, mesmo em meio a crises, perdas na agricultura, falta de pão em Belém, mortes, viuvez, o Senhor ainda tinha uma história de recomeço para aquele povo, para Ruth e Noemi. O Deus Jeová Jiré agiu presente nessa história. Aleluia. Introdução. O livro de Ruth nos fala de uma viúva sem perspectiva de vida e acompanhamos a sua união com o povo de Deus, a colheita no campo, o risco de sua honra na eira de Boaz e finalmente a vemos tornar uma esposa, um retrato de como chegamos a Cristo. Começamos sem esperança, somos estrangeiros, rebeldes, sem parte no reino de Deus, então Deus nos salva, perdoa, reconstrói a nossa vida. Aleluia! E isso nos traz essa simbologia. A redenção de Ruth através de Boaz é um retrato da nossa remissão através de Cristo. Glória a Deus. No entanto, o livro de Ruth narra uma história de amizade, de amor e de redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitória. E Ruth nos apresenta o Jeová Jireh, o Deus da providência. Aleluia. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Esse primeiro tópico se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a organização do livro na Bíblia hebraica. Segundo ponto, a organização do livro na Bíblia cristã. E, por fim, terceiro ponto, a autoria e data desse livro. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Bíblia hebraica, que é composta por alguns livros do Antigo Testamento. Em sua função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Pentecoste, a festa da colheita. Ponto 2, na Bíblia cristã. Já no Antigo Testamento, a Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poético, históricos e livros proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas também é identificado pela sua extraordinária beleza poética. Ponto 3, autoria e data. Há diversidades de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, a obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi
parece indicar essa familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel em Ruth capítulo 4 e verso 17. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia em Israel. Sendo assim, o livro de Ruth teria sido escrito no século X a.C. Portanto, Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Vamos ao tópico 2, o contexto histórico. Tópico 2, o contexto histórico do livro de Ruth. Depois da morte de Josué, os eventos registrados no livro dos Juízes estende-se a cerca de 1375 anos antes de Cristo até 1050 anos antes de Cristo, quando então Saul foi ungido a rei. E nesse período, 13 juízes são mencionados no livro. No entanto, conforme Ruth 1:1, nos dias em que os juízes julgavam, a história de Ruth desenrola durante esse período dos juízes. Ela revela que durante a deplorável apostasia moral e espiritual daqueles dias, havia um remanescente fiel que continuava a amar e a obedecer a Deus. O livro salienta o fato de que Deus opera na vida daqueles que permanecem fiel a Ele e à sua palavra, conforme Ruth 2 e o verso 12. Entretanto, depois da morte de Josué e das demais lideranças do seu tempo, levantou uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia a Ele como havia feito o povo hebreu. Assim faltou liderança e eles começaram a adorar outros deuses, conforme Juízes 2 e 7. O pervertido culto a Baal, ao deus da chuva, e a Asterote, a deusa do sexo e da guerra. Isso gerou crise moral, espiritual e naquela terra uma ação de justiça e punição divina. Na falta de uma liderança espiritual madura, temente a Deus, isso causa prejuízos incalculáveis para um povo e para uma nação. Ponto 3 do segundo tópico, a opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam as suas cidades, terras, mantimentos e mantinham o povo sob o domínio dos opressores por longos períodos, conforme os contextos de Juízes, capítulo 3 e capítulo 4. Essa crise espiritual e moral foi permitida à justiça de Deus de subjugar aquele povo à ruína. Isso afligiu a nação que clamou ao Senhor Deus, e assim o Senhor levantou os juízes para libertar aquele povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais, mas eram a quem o Espírito do Senhor se apoderava, e eles eram libertadores, aleluia, e geralmente militares, como vimos aqui, Otoniel, Baraque, Gideão, entre outros, que Deus levantava poderosamente para usar e julgar a causa de Israel, dando livramento dos seus opressores. É nesse período de crise moral, espiritual, política, sem liderança religiosa, que começa a história de Ruth, onde Deus já planejava essa união dos gentios
com Boaz, para a glória do Senhor Jesus, fazendo esse elo na linhagem de Davi. Glória a Deus. Tópico 3. O propósito e a mensagem. Tópico 3. Propósito e a mensagem do livro de Ruth. Ponto 1. O cedro de Judá. Ponto 2. Amor e redenção. E por fim, fidelidade e altruísmo. Aqui o propósito da mensagem do livro de Ruth é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá. E como nos diz a referência bíblica em Gênesis 49, verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aleluia! Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e ao seu plano de redenção da humanidade. Como representante de judeus e gentis, respectivamente, Ruth e Boaz pronunciam a derrubada da parede da separação, registrado em Efésios 2, 11 e 16. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas também é o tipo de Cristo, o nosso Redentor. Aleluia! Por fim, uma mensagem de propósito do livro de Ruth nos leva à fidelidade, ao altruísmo. O livro de Ruth abre essa janela que nos permite ver que nem tudo era trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de constante iniquidade, o justo viverá pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses egoístas. Noemi e Ruth desentoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmo, mas no amor altruísta, um amor que não é egoísta. Glória a Deus. Por fim, o cedro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade, o altruísmo são temas destacados ao longo do livro de Ruth. Glória a Deus. Concluindo esta lição, o livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como que através de um amor altruísta e o devido comprometimento da lei de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser bisavô do rei Davi de Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naquele tempo, mas teve a mão de Deus através do recomeço de Noemi na amizade com Ruth para criar um elo com Boaz e assim estabelecer um pacto com aquela família, com a linhagem de Davi para a glória de Deus. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso, amado Deus, eu te agradeço, Pai, pelo aprendizado do livro de Ruth.
Deus, por essa amizade, por esses exemplos maravilhosos que vimos e ainda iremos ver, Senhor, no decorrer desse trimestre. Eu sei, Pai, que em tempos de perdas, de luto, viuvez, desesperança, crise moral, crise jurídica, espiritual, crise política, apostasia da fé, sempre haverá um remanescente, um povo orando, clamando, Senhor, pelo livramento dos inimigos, dos saqueadores, dos perturbadores e perseguidores da nossa fé. Grandioso Deus, assim como o Senhor levantou no passado pessoas, Senhor, para reagir, para não negar a fé e te seguir e fazer a diferença no tempo da crise, restaurando, colocando de pé, sustentando essa linhagem no nosso tempo, Senhor. Eu sei que o Senhor tem uma igreja fiel, uma igreja que não nega o teu nome, a tua palavra, que são remanescentes, Senhor, da última hora para estar contigo. E eu agradeço, Senhor, por o Senhor nos remir, onde Boaz, nesse contexto, tipifica o Senhor, que nos deu a graça, a alegria, um novo nome e nos fez, Senhor, filho, aleluia, por adoção do seu Filho Jesus. Grandioso Deus, eu te agradeço. Guarda a nossa nação, guarda o nosso povo, nos dê um despertamento espiritual nessa reta final, Senhor, para que a apostasia não venha tomar conta do nosso povo e atrair, Senhor, a justiça de Deus, a crise para esse povo. Mas nos livra, Senhor, nesse poucochinho de tempo, guarda a tua igreja nesse poucochinho de tempo, porque, Senhor, muito em breve o que há de vir virá e não tardará. Deus, continue abençoando a família e governando, Senhor, sobre esses reinos, para a tua glória e honra. É a nossa oração. Amém e amém. O meu muito obrigado pela sua atenção até no final desta pré-aula, o livro de Ruth. Sei que as demais lições entrará em cada detalhe, pormenores da vida e dessa sequência, dessa linda história de Ruth. Que Deus abençoa, uma abençoada escola bíblica dominical aí na sua igreja, em uma Assembleia de Deus mais perto da sua casa. Que Deus continue te abençoando, guardando a sua família, os seus projetos e te livrando das crises, sabendo que tudo há um tempo. E a crise passa, mas a providência divina será estabelecida sobre a tua casa, sobre esse propósito, para a glória de Deus. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até a próxima pré-aula, querendo Deus.